Olá, a ETE apresenta para você o EDOC Contas Públicas 7.0 e seus principais recursos. Um sistema de digitalização e gerenciamento de documentos que vem para, além de atender às exigências da legislação de prestação de contas dos municípios por meio digital, junto ao Tribunal de Contas, se consolidar também como uma ferramenta versátil e moderna para facilitar o seu trabalho de digitalização de todos os processos da sua atividade. É uma ferramenta concebida com um layout autodidático, de fácil operação, que facilitará o seu trabalho com uma interface simples, leve e funcional. Então, esse é o seu sistema EDOC Contas Públicas. Você vai na área de trabalho, no ícone com 2 cliques, você abre o seu sistema. Ele vai te pedir o login, você coloca o operador, e a senha, seleciona o exercício que você quer atuar, você quer realizar a sua tarefa e clique em aceitar. Pronto, você entra na área do sistema, você vê que é um sistema de layout fácil, né? Um layout leve. Ele tem 2 barras aqui de atalhos, aqui em cima, e essa barra com os botões de acesso rápido. E aí então você pode, acessando no cadastro inicialmente, você pode cadastrar o autor. Esses autores dizem respeito à prefeitura municipal, a uma contabilidade ou consultoria que você tenha contratado, e aqui também podem ser incluídos os fundos. Essa janela funcional, ela tem a opção de localização. Você pode localizar o documento. Uma vez localizado, você pode editá-lo, se você desejar fazer isso, fazer alguma alteração, ok? Você pode também incluir um novo autor, se você tiver necessidade, e aí você preenche o cadastro na forma como ele pede, ok? Fundo municipal, aí pode ser saúde ou educação, né? Você vem aqui e coloca algum tipo de observação que você queira que faça parte da sua informação, e muito necessário que haja o CNPJ do seu autor, ok? Você, após fazer isso, você aceitando, eu vou cancelar aqui, mas você aceitando, ele já vai aparecer aqui nessa lista dos autores. Perfeito? Da mesma forma, nós podemos ir ao cadastro do tipo de documento, e é muito importante você veja aqui já alguns itens relacionados aqui. Você pode igualmente localizar. Localizando, você já tem ele para edição, se você quiser fazer algum tipo de edição nesse tipo de documento. E aqui essa janela é importante que você veja, ela funciona isso para todos. Nós temos aqui, né, o menu, né, que tipo de bem que você está cadastrando. Se trata que tipo de documento, se é um documento contábil, se é um documento administrativo, se ele é financeiro, se é algum documento de legislação, alguma lei. Importante que o menu aqui esteja preenchido adequadamente, porque você vai fazendo o grupo de documentos. Quando você abrir a pasta de documentos diversos, você vai ter classificado pelo menu com qual tipo de documento você está tratando. Essa barra aqui de seleção, essa seleção, é caso você tenha o desejo de encaminhar esse documento que você está cadastrando para o ETCM, então você tem que já selecionar aqui, e ele já vai ser marcando
a seleção para o ETC, o sistema automaticamente já vai gerar as pastas no modelo que exigido. Importante também você selecionar o tipo de janela que você quer, se é um tipo simples ou se é um tipo mais detalhado, e isso vai permitir que você faça um histórico do seu documento diferenciado com mais detalhes, um texto mais amplo ou um texto simples. Ao fazer, você vai aceitar a sua modificação, você aceita. Eu vou cancelar aqui para a gente voltar à nossa janela. Então são essas as funcionalidades. É importante que você siga todos esses parâmetros para que posteriormente você não tenha dificuldade de operar o seu sistema. Indo para a parte propriamente dita de digitalização, eu vou entrar aqui na janela do pagamento. Algumas questões, eu vou te explicar a funcionalidade desta janela. Nós temos aqui várias caixas de seleções, tá vendo? Essas caixas de seleção, elas correspondem à entrada que está aqui nos botões. Se você clicar aqui em empenhos, você vai para a janela de empenhos. Se você fizer a mesma coisa aqui nesse botão, ele vai para a mesma janela. Então você pode fazer essa modificação vindo uma de cada vez pelos botões, mas uma vez aberta essa janela você já não tem mais necessidade de fazer isso. Se você quer modificar a parte que você vai trabalhar, então você já altera aqui liquidação, pagamento, licitações, convênios, documentos digitalizados e documentos diversos. Nós vamos estar explicando isso aqui para você, ok? Na sequência aqui na lateral direita, você tem uma somatória de registros. Essa é uma soma dos registros que estão catalogados nesta pasta empenho. Se você alterar, por exemplo, a pasta de liquidação, você vê que vai haver uma alteração, é a quantidade de registros que você tem aqui na pasta de empenho, e assim sucessivamente para pagamentos, para licitações, para convênios, para digitalizados, para diversos, ok? Mas aqui à frente você tem a nossa janela de pesquisa com as opções que você pode estar adicionando para gerar seus relatórios ou simplesmente a sua consulta, ok? Nesse módulo você pode fazer uma alteração de posição do último para o primeiro ou do primeiro para o último documento. Você vê que está sendo feita a alteração, né? Nós estamos aqui olhando por data aqui no dia 1º. Aliás, nós estamos fazendo essa alteração por número. Se você fizer essa alteração por data, você vai verificar, está do último para o primeiro, veja a seta para cima, e aqui a ordem que está é do primeiro para o último. Ao clicar em filtrar, você fica já com uma nova funcionalidade para essas abas. Então aqui se você clicar aqui no número, você vai pesquisar por número de empenho, né? E os números dessa coluna. Então, veja lá, inserimos, foi feita a pesquisa por número de empenho. Se a gente fizer a mesma pesquisa por unidade orçamentária, você pode fazer essa pesquisa também por unidade orçamentária. Essa pesquisa ela pode ser reproduzida em todas essas colunas até o credor. Em valor nós já não temos esse filtro de pesquisa, ok? Deixa eu cancelar aqui, voltando para nosso modo mais completo. Eu vou te explicar aqui a funcionalidade dessas setas, né? São setas de navegação. Você pode estar arrumando aqui as suas informações do princípio. Você pode ir diretamente para o final, clicando nesse botão. Então aqui você foi para o final da sua relação. E você pode estar navegando, voltando página por página. Cada grupo desse que aparece aqui visualmente corresponde a uma página. Você vai voltando página por página, e essa função tanto para frente quanto para trás, ok? É a funcionalidade desse navegador. Uma informação que é importante para você: essa opção aqui nessa caixa é para ordenação. Você viu que ele rearrumou
na ordem, né? No momento que você clica nela, ele reorganiza, se você tiver feito alguma modificação aqui na ordem de alteração na seu último filtro. Então, ordenar, ele volta à ordem original. Uma informação importante, eu vou colocar aqui na janela de empenho. Colocando aqui na janela de empenho, você clicando, vou te mostrar a funcionalidade dessas abas aqui. Você clicando então no processo, no número do processo que você quer, e alterando, não por aqui, lembre-se, nós fizemos aquelas alterações de planilhas, né, por aqui. Aqui nós não vamos alterar por planilha. Nós vamos ver na sequência daquele processo quais documentos foram gerados. Então, aquele empenho, o 0130-616, em liquidação foi gerado esse documento, né? Sempre o registro vai te dizer aqui quantos documentos foram gerados em cada parte do processo. Se você for para o processo de pagamento, ele vai estar te mostrando aqui, está vendo? É o mesmo processo, né? O empenho 0130-616 que gerou esse documento de pagamento, né? Está vendo aqui o número do processo direitinho. E assim sucessivamente. Para cada janela que você vai, se houver sido gerado algum tipo de documento, ele vai te dar na sequência. Ok? Nós temos aqui também essas caixas de seleção. Está vendo? Isso aqui não é você que faz nada disso, aqui é o sistema que opera isso aqui. Ele vai te dar a situação de cada processo, né? Então, se ele já foi digitalizado, né? Se é uma licitação, se é um convênio, se é uma inexigibilidade, ele vai estar, tá vendo? Esse aqui já foi digitalizado e é uma licitação, tá ok? Mas na frente você vai ter outras informações, como o número de licitação ou o número da dispensa. Também na organização, estruturação aqui das suas janelas, nós temos essa filtragem aqui. Então aqui você quer enxergar na janela aqui tudo que você tem de documento de processo aqui. Mas se você clicar em digitalizados, ele vai te dar uma relação apenas com os processos que já têm documentos digitalizados. Se você quiser fazer o inverso, procurar por não digitalizados, você veja que todos os processos que estão aqui ainda não têm documentos que tenham sido digitalizados. E aí você pode visualizar também pelo tipo, né? Se você quer ver tudo, ele está aqui a opção tudo na caixa. Se você quiser só o que tiver de convênio, então ele aparece só o que tiver de convênio. Se quiser licitações, aqui só o que é licitação, está aqui marcado de verdinho, está vendo? Informando isso. Também se é inexigibilidade, só o que é inexigibilidade, né? Se é algum pagamento extra, você vai filtrando os documentos na sua visualização de acordo com a sua necessidade de trabalho. Nós temos aqui também essa função de inclusão. Se você quiser incluir algum documento, então aqui você vai digitar, né, o número do empenho, aqui a unidade orçamentária. Quando você digitar o número do empenho aqui, dá algumas funções, você vai escolher aqui nessa seleção do que se trata o seu documento, se é folha, se é a folha de agente político ou se é simplesmente um processo de pagamento, né? Aqui você vai registrar se ele é um documento que vai ficar em domínio público ou restrito. Normalmente é importante que você mantenha essa seleção em restrito, né? E vá dando as outras informações. Quando nós puxamos o seu documento do banco de dados, nós já teremos aqui uma opção de fonte de recurso. Mas se você não tiver essa opção, você vai ter que selecionar qual a opção de fonte de recurso
e você está do documento que você está inserindo. Perfeito? E as demais informações que você deve completar para gerar, lembrar do colocar o nome do credor, né, o CNPJ, essas informações são importantes. Lembre-se que nesses cadastramentos você não pode esquecer nenhuma das informações que são necessárias no envio para o ETCM. Então, todas as informações necessárias no envio para o ETCM, né, número de processo, né, eu não estou colocando aqui todas as informações, por isso o programa deu um log de erro aqui, mas você deve colocar o número de processo, a conta, né, a dotação orçamentária, a data importantíssima aqui, o tipo de pagamento. Todas essas informações são importantes, mas você que já tem experiência de trabalhar com essa prestação de contas via online, você deve estar aqui informando todas as informações necessárias para o tribunal. Quando você aceitar essa criação, né, nós não colocamos todas as informações, ele vai aparecer aqui nessa janela o arquivo, que você vai ter a opção de, clicando em cima dele, tanto editar, certo? Como cancelar você pode deletar também, se você não tiver mais interesse em manter o registro, então você deleta ele. Aqui nós temos duas opções, que uma delas é anexar PDF e a outra digitalizar. Se você entrar na opção de digitar PDF, você está vendo que ele está correspondendo ao que você informou aqui, é um processo de pagamento. Você clica em incluir, e ele vai te dar, você vai buscar o PDF que você está querendo incluir. Confirmei a inclusão do PDF, tá vendo? Ele já está aqui no processo de pagamento. Se você quiser editar, ele já está em fase de edição aqui. Ok, você aceita ou cancela. A opção é nós temos então nessa janela a opção de inclusão de um novo documento, né, em um processo. Você coloca um número de um empenho, vai dando as opções que o formulário te pede. Daqui você já tem a possibilidade de selecionar o tipo de processo que você está trabalhando, se é folha, se é uma folha de agente político ou se é um processo de pagamento. É importante que você opte aqui em público e restrito, e normalmente tem se mantido na função restrito para que você possa continuar. Você vai seguindo nas informações, é importante que você coloque todas as informações, a unidade orçamentária, o mês e o ano a que se refere esse documento. Isso é no caso de um processo que não encaminhou o documento no banco de dados, então não foi possível resgatar no banco de dados, então você tem que fazer a inclusão manual. Essa é a atividade que você vai desempenhar fazendo essa inclusão manual desse processo. Essas informações, número de processo, datas e tal, são importantíssimas, né? São informações que vão ser cobradas na prestação de contas, então você tem que ter toda a atenção. Vai preenchendo o formulário com as informações solicitadas. E importante que você coloque o valor do documento. Nessa opção aqui, caso o banco de dados já tenha sido alimentado com a fonte de recurso desse processo aqui, você vai receber ela aqui já automaticamente. Caso o banco de dados não tenha essa informação, você vai ter que saber e optar aqui por uma das fontes de recursos que estão catalogadas aqui, né? Isso é importante porque o tribunal vai exigir isso na prestação de contas. É o nome do credor, né? Deve preencher o CNPJ desse credor. É importante que você preencha adequadamente, né?
o elemento de despesa. Vamos deixar ele aqui, acho que não temos problema com isso, é opcional, ou vamos corrigindo aqui. Elemento de na sequência você deu todas as informações. Você pode anexar um PDF que você já tenha digitalizado anteriormente, ou você pode digitalizar no momento, né, que vai abrir a janela de digitalização. Essa opção de editar, trata-se de editar as informações que você já prestou aqui. Se você olhou e viu que tem alguma coisa que não está adequado com as informações, você quer fazer alteração, então você vai para a janela de edição, ok? Nós vamos anexar um PDF aqui que já temos aqui, só de teste. Um processo de pagamento, você vê que foi essa informação que você deu aqui, né? Nós vamos buscar um PDF, confirmamos a operação. Essa janela se abre, basicamente as informações que você prestou aqui, elas já são processadas na parte superior, mas para efeito de um protocolo que você queira, existem essas informações que você pode, se organizando na sua empresa, na sua contabilidade, você prestar essas informações, e depois elas servirão para uma busca que você vai fazer, um filtro que você vai fazer. Então, você vai, em qual sala esse documento vai ficar arquivado, qual é a fila, né, qual o armário, qual a prateleira, qual a pasta, né? Você dá essas informações eventualmente para um protocolo. Okay, finalizado aqui, você aceitando, você incluiu esse documento. Mas você pode também desistir de seguir o processo, e aí você pode deletar. Simplesmente, se você quiser se desfazer desse processo que você está fazendo, você deleta, dá um delete aqui, né? E o processo foi embora aqui, nós não temos mais. Essa é a funcionalidade dessa janela de inclusão, ok? A janela de edição é de um processo já pronto, né? Um processo já pronto que você tenha, e você vai ter a opção de alterar, lembrando que aí você ainda tem a opção de incluir nesse processo, caso ele esteja pendente, ou digitalizar, incluir um PDF ou digitalizar, né? E novamente a opção de edição das informações que estão nessa tela. Ok? Acho que passamos todas as informações. Assim, nós temos aqui essa impressorazinha, que a impressora imprimiu o relatório do que você filtrar aqui. Então, qualquer opção de filtragem que você fizer aqui, você pode emitir um relatório. Se você clicar aqui, ele vai emitir um relatório do todo que está aqui. Nós vamos cancelar, um processo que não tem necessidade de completarmos aqui na sua instrução, mas tudo que for filtrado aqui, ele pode ser também emitido como relatório. Só uma informação, que essa janela, com essas informações e essas opções, elas servem para todas essas funções aqui, para o empenho, para a liquidação, para o pagamento, para a licitação, convênio, diversos e arquivos já digitalizados, ok? Nós vamos aqui na janela dos diversos, para mostrar a importância. Lembra daquele cadastro que nós fizemos aqui do tipo, fizemos aqui a princípio? Olha ele aqui, né? Nós temos aqui todos, no nosso banco de dados aqui, todos os tipos foram cadastrados como documento contábil. Então, o que aconteceu? Aqui vamos estar com todo mundo aqui, qualquer coisa aqui vai estar em documentos contábeis. Na verdade, nós temos leis. Então, o cadastro aqui deveria ter sido feito em legislação e não em documento contábil, e aí todas as leis estão aqui. Isso é a importância aquele cadastramento inicial que você faz, e a importância de você declarar o tipo, né, de documento ali. Aqui você também pode fazer o processo de inclusão, né?
vai ter o processo de inclusão, podendo anexar PDF, digitalizar da mesma forma e podendo também exportar para um pendrive, para uma outra pasta que você queira guardar. Você tem essa opção, né, de... Nós vamos ter então você tem aqui a opção de inclusão, né? Na opção de inclusão você vai anexar, você coloca aqui o número do documento e aí você vai ter disponibilizado já, né, a restrição ou ao público. Selecionar, aqui você vai digitar o autor, que foram aqueles autores que vocês cadastraram lá no começo, né, quem é o autor, né, um histórico que você queira criar, e aí você vai ter a opção ou de anexar ou de digitalizar, né. Vamos digitalizar aqui um teste aqui com você. Está buscando no scanner o documento para digitalização. Então você busca a opção digitalizar, aqui nós vamos digitalizar aqui com você. Ele vai abrir a janela de digitalização. É importante que você, né, aqui está a impressora, se você quiser selecionar uma outra impressora, é importante essas informações você não alterar, né, em todos os processos de digitalização. Essa já é uma pré-programação. Você pode alterar se você quiser, mas você vai criar dificuldades. Por exemplo, aqui você pode aumentar o tamanho do arquivo e lhe criar problemas posteriores. Também aqui nos DPIs, então essas opções aqui elas já são automáticas, certo? Se você quiser diminuir o tamanho do arquivo, normalmente vai mudar o tamanho da qualidade aqui, mas isso é bom que você faça com o apoio do suporte técnico, para evitar algum tipo de problema no seu processo de digitalização. E você vai dar o comando de digitalizar. Ele vai gerar a digitalização do documento. Você tem então a opção de salvar esse PDF. Se quiser fazer uma descrição qualquer, você digita lei municipal, está o OK. Aí novamente a opção aqui do protocolo, que é uma opção sua. OK, pronto, você anexou aqui então o seu documento diverso aqui, e aí é só clicar em aceitar, podendo ter a mesma opção naquela outra janela que nós falamos. Se você quiser deletar o processo, basta clicar em cima e deletar. Se não, você aceita, continuar registrando e tal, mas aqui nesse caso nós voltamos lá, você incluiu um documento diverso aí nos seus processos, ok? Voltando aqui para a nossa barra, nós temos aqui um atalho para um relatório, né? Esse relatório ele é totalmente, os parâmetros é você mesmo que vai dar, o que você está querendo emitir relatório, se o tipo de documento que você quer incluir no seu relatório, né, e se a situação dele, se você quer incluir todos os documentos que você tem, apenas os digitalizados, os não digitalizados. Você vai apertar, né, os não digitalizados aqui, você vai emitir um relatório, você vai dar o período, que pode ser dado aqui, nós vamos preferir digitar, mas você pode utilizar o calendáriozinho ao lado,
poderia utilizar o calendáriozinho aqui ao lado, se fosse o caso, mas então aceitamos, ele vai emitir o relatório nesse formato, sempre com essas totalizações ao final, tá vendo? Todos os que não foram digitalizados estão aqui no seu relatório. Essa janela ela é imprimível, ou você pode salvar em disco, né? E você navega ela por esse navegador. Se tiver várias páginas, você pode fazer a navegação para o final, para o começo, ou navegar de página em página, tanto para frente quanto para trás, são as funcionalidades desse relatório. Ok? Nós temos aqui no nosso atalho superior os utilitários. Depois eu volto para essa barra. Importante que você veja aqui, porque aqui há um backup, uma opção de backup, né? Banco de dados, você tem isso na barra inferior aí dos botões. Backup de arquivo de PDF, eu vou te mostrar daqui a pouco. E a exportação do módulo consulta. Esses aqui você tem como opção. Essa restauração de banco de dados é uma restauração do banco de dados que você tiver feito o backup. Só que nós aconselhamos que você não mexa nessa função, porque ao restaurar esse banco de dados, você vai estar apagando tudo que você tem na sua máquina. Então é bom que você, para evitar algum tipo de acidente, não faça a restauração de banco de dados sem a ajuda do suporte técnico. Isso aqui é algo para você consultar o suporte técnico. Aqui você tem uma calculadora, calendário, né, e você pode ir para a função de ETCM também a partir daqui, para a assinatura do PDF. Nós vamos mostrar para você na sequência, tá bom? Então aqui nós temos a funcionalidade do backup do banco de dados. Então, você quer criar um backup do seu banco de dados aqui, então apenas você vai clicar em iniciar e vai escolher o local que você quer guardar. Evite sempre guardar na unidade C, que é a unidade que normalmente, em caso de manutenção, vai ser formatada. O ideal é que você gere esses backups num HD externo. Então, se você puder sempre estar gerando seus backups em HD externo, você evita problemas de perder as suas informações do banco de dados, ok? Então eu vou escolher aqui um local para salvar meu banco de dados, apenas uma pasta de teste aqui que nós fizemos. Então nós vamos salvar esse banco de dados. Você vê que já tem alguns bancos de dados aqui, são esses formatos de arquivo mais que SQL, você está vendo aqui. Ele vai salvar nesse formato. É um formato que o sistema reconhece e vai buscar no momento que for necessário fazer restauração ou qualquer outro tipo de manutenção que exija as informações. Backup realizado com sucesso, vai estar lá na pasta. Fechei. Ok. Você pode também realizar o backup dos seus arquivos em PDF, né? Esse backup dos arquivos em PDF, ele já vem com a indicação da pasta de origem. Você vai selecionar a pasta de destino, ok? E quais as pastas que você deseja, quais os PDFs que você deseja, assim, né? Por exercício aqui, por ano, né? Então você quer todas as pastas do ano de 2016, e aí você vai mandar iniciar. Não vou fazê-lo aqui agora, porque é um backup um pouco mais demorado, só informando para você que esse backup é feito já com os arquivos comprimidos, né? Já zipados, como a gente chama. Os arquivos vão para uma pasta, serem guardados numa pasta, na pasta que você escolheu, já de forma zipada. É o nosso backup do PDF. Temos aqui também a opção do modo consulta. O modo consulta é a geração de um banco de dados específico para um programa, né? Que é um programa que vai, ao final de cada mandato ou exercício para os nossos clientes, um programa de consultas. É o nosso EDOC Query, né? É o nosso programa de consulta. Ele é meramente de consultas, então todo o banco de dados vai estar disponibilizado
para consultas. Nós temos, paralelo a esse tutorial, um tutorial informando como funciona o EDOC Query. Também você vai poder depois ter acesso a isso. Você pode também assinar todos os PDFs, assinar digitalmente todos os PDFs. Se você tiver uma assinatura digital, um TOT, né, então você vai iniciar esse processo aqui, que eu também não vou iniciá-lo agora, mas você vai iniciar o processo aqui, ele vai lhe pedir, né, os arquivos do TOT, né, da assinatura digital, e você vai poder fazer a assinatura digital, tornando oficial todos os seus PDFs que você tem guardado. E isso, né, é um ganho para os nossos clientes, uma comodidade também. Nós temos também a opção de transformação de todos os PDFs em PDFs pesquisáveis, que é uma exigência do tribunal ou dos tribunais na prestação de contas. Então, se você optar por isso, ele vai fechar o sistema, porque ele trabalha com o sistema fechado. Eu vou aceitar aqui a transformação dos PDFs em editáveis. Você vai ver que ele vai automaticamente fechar o programa e abrir a janela de manipulação de PDF, né? Se você deve clicar em gerar OCR, né, que é o formato do PDF pesquisável. Não deve mexer nessas qualidades. Essas qualidades aqui são técnicas. Com a ajuda do suporte, se você tiver alguma dificuldade, você entra em contato conosco e simplesmente você manda iniciar o processo. Ele vai pegar nas suas pastas, nas pastas do sistema, todos os PDFs e vai transformá-los todos em PDFs pesquisáveis. Vou fechar aqui. Você tem aqui a opção, né, da preparação dos seus arquivos para envio ao Tribunal de Contas. Então você clica no botão ETCM, ele vai te disponibilizar esta janela. Daqui você vai clicar em iniciar. Ele vai te pedir o mês e o exercício que você está trabalhando, que você deseja preparar para prestação de contas. Ele vai preparar todos os arquivos nos moldes que o tribunal exige, né, as pastas e o formato dos arquivos pesquisáveis que você já preparou, tudo. Ele prepara tudo e aqui então finalizamos o processo de digitalização. Ao final do processo, né, de geração pelo ETCM, que nós já fizemos com você, aqui vai ser gerado todos os documentos nesse endereço, né? Então no disco local C, na pasta UG, vai ter uma pasta chamada arquivos digitalizados e o mês que você gerou, lá, aquela opção que você fez de gerar, vai estar aqui todas as pastas, né, no modelo, no molde que é exigido pela legislação para prestação de contas. Você está pronto para anexar os seus arquivos no sistema do tribunal para prestação de contas do seu exercício. Nós agradecemos a sua atenção e esperamos que você desempenhe um bom trabalho com o nosso sistema EDOC Contas Públicas.